Ok, meus amigos, olha só, a gente falava aqui, né, das funções da legalidade e a gente dizia então que a legalidade exige uma lei que seja escrita, estrita, certa e anterior. A gente já falou da exigência de uma lei escrita, significando dizer que os costumes não podem definir a conduta criminosa ou combinar a respectiva sanção penal. E sobre a questão da lei estrita, a gente já falou que é aquela restrição que existe ao emprego da analogia, de modo que se admite a analogia que seja benéfica ao réu, a chamada analogia em bonam partem, mas nós não admitimos a chamada analogia em malam partem, que é a analogia maléfica ao réu. Bom, voltando aqui comigo, e o que seria a exigência de uma lei certa? Eu vou voltar aqui para a tela inicial para a gente lembrar o seguinte: essa exigência de uma lei certa é tido por muitos como o princípio da taxatividade. Só para a gente entender. Taxatividade, na verdade, é um desdobramento da legalidade. Só que por muitos autores é considerado como um princípio autônomo. Então, a gente pode falar de taxatividade como desdobramento da legalidade, podemos falar de taxatividade como princípio autônomo, ou podemos falar em taxatividade como função da legalidade. Então, como função da legalidade é a exigência de uma lei certa. Agora, pode ser um princípio autônomo, ou pode ser, como a gente colocou aqui na tela, um desdobramento da legalidade. Quer dizer, um outro princípio, mas que deriva de um princípio matriz, que é o princípio da legalidade. Tá? Lembrando ainda que esse princípio da taxatividade pode ser chamado também de princípio da certeza ou do princípio do mandado de certeza. Então a gente pode falar, eu repito, em princípio da taxatividade, princípio da certeza ou princípio do mandado de certeza. E o que é isso? O que é essa taxatividade? A taxatividade, como a gente viu aqui, é a exigência de que tenhamos uma lei certa. Mas o que é uma lei certa? Meus amigos, é uma lei que não contenha incriminações vagas ou imprecisas. Então, a exigência de uma lei certa é isso, uma descrição da conduta de forma certa, precisa. A gente não pode ter incriminações, eu repito, que sejam vagas ou imprecisas. Então, a título de exemplo, nós não podemos ter aquilo que existia, por exemplo, na época do direito penal nazista, em que o Código Penal alemão dizia que era crime violar o são sentimento do povo alemão. Veja, são sentimento do povo alemão. O que é isso? O que é o são sentimento do povo alemão? E quando é que você viola o são sentimento do povo alemão? Quer dizer, é uma expressão tão ampla que, na prática, não está dizendo nada. Então, ficava ao total alvitre do julgador dizer o que era violar ou não violar o são sentimento do povo alemão. Então, um juiz que, por exemplo, fosse simpático ao nazismo, e no auge do nazismo, todos que não eram simpáticos ao nazismo já tinham sido defenestrados, mas, por exemplo, ali no começo, um juiz que fosse simpático ao nazismo, muito provavelmente ele consideraria que seria violar o são sentimento do povo alemão, sujeito a andar na rua com uma camisa estampando uma suástica cortada ao meio, dizendo não ao nazismo. Então, para um juiz que fosse simpático ao nazismo, provavelmente seria uma violação ao são sentimento do povo alemão, porque o são sentimento do povo alemão, naquela época, na visão dele, estaria vinculado à ideia do nazismo. Só que a gente poderia ter um outro juiz que não fosse adepto, não estivesse vinculado ao nazismo e que não veria naquilo ali uma afronta ao sentimento do povo alemão, porque diria, ora, essa é uma ideologia política, o sentimento do povo alemão vai muito além da ideologia política B ou C e, portanto, isso não viola o são sentimento do povo alemão. Quer dizer, violar o são sentimento do povo alemão era uma expressão tão vaga que, na prática, ninguém sabia exatamente o que era. Então, a gente não pode ter incriminações dessa natureza, incriminações em que se diga que é crime violar os bons costumes, é crime violar a ordem pública, é crime, enfim, atentar contra a paz, enfim, são expressões muito vagas, muito imprecisas e que violam o princípio da taxatividade. Atualmente, no nosso ordenamento jurídico, há alguns autores que apontam a violação ao princípio da taxatividade em algumas leis, como, por exemplo, a nossa Lei de Segurança Nacional, que é a Lei 7.170 de 1983, que tem expressões bem vagas, como, por exemplo, entidades subversivas, integridade nacional, são expressões bem vagas. A Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, que é a Lei 7492 de 86, que fala, por exemplo, no crime de gestão temerária de instituição financeira, o que seria gerir de forma temerária. Então, são expressões bem vagas que alguns autores vão dizer que seria afronta ao princípio da
taxatividade, tá bom? Agora, olha só. E o quarto desdobramento da legalidade, quer dizer, a quarta função da legalidade, né, que a gente viu aqui, vou colocar aqui na outra tela, que exige-se uma lei escrita, uma lei estrita, uma lei certa, e essa exigência de uma lei certa é o que a gente chamou de princípio da taxatividade, mas tem outro aí que é o princípio da anterioridade, quer dizer, a exigência de uma lei anterior, eu vou colocar aqui na tela, a exigência de uma lei anterior é aquilo que a gente vai chamar de princípio da anterioridade, também chamado, meus amigos, de princípio da irretroatividade, ou ainda chamado de princípio da retroatividade benéfica. Então, podemos chamar, eu repito, de princípio aqui da anterioridade, ou da irretroatividade, ou ainda da retroatividade benéfica, que é o que se encontra, além de estar no artigo 2º do nosso Código Penal, particularmente no artigo 2º, parágrafo único, é o que se encontra ali também no artigo 5º, inciso 40 da Constituição, quando se diz que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, com isso, meus amigos, nós temos, então, o princípio, eu repito, da anterioridade, também chamado de princípio da irretroatividade ou princípio da retroatividade benéfica. Não se preocupe, nós temos muitos detalhes ainda para tratar sobre isso, só que a gente vai tratar disso lá na frente, quando a gente chegar no tópico lei penal e, particularmente, lei penal no tempo. Aí a gente vai ver exatamente isso, né? Cabe ou não combinação de leis? Se não cabe, por que não cabe? Se cabe, por que caberia? Abolition crimes, a retroatividade de qualquer forma. Então, tudo isso a gente vai falar quando a gente chegar lá na parte de aplicação da lei penal no tempo. Por enquanto, aqui na parte de princípios, basta a gente lembrar disso, que o princípio da anterioridade, também chamado de irretroatividade ou retroatividade benéfica, ele está no artigo 2º do Código Penal e também se encontra no artigo 5º, inciso 40 da Constituição. Então, no artigo 5º, inciso 39, a gente tem a legalidade, quer dizer, não há crime sem lei anterior que o define, não há pena sem prévia combinação legal, e no inciso 40 a gente tem a anterioridade, ou seja, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Essa ideia da anterioridade que, volte comigo aqui para a tela, perceba, assim como a gente falou sobre o princípio da taxatividade como desdobramento da legalidade, veja que a anterioridade também deriva da legalidade. Então, o princípio da legalidade seria um princípio matriz, do qual derivariam aqui a taxatividade e também a anterioridade, tá bom? Olha só. Significa que são princípios de menor importância? Não, significa que são princípios decorrentes de um princípio matriz, mas tem exatamente a mesma normatividade do princípio da legalidade. A rigor, esse desdobramento é apenas para fins didáticos, mas a taxatividade e a anterioridade, elas vão complementar a legalidade, elas têm a mesma normatividade, tá? Bom, vamos lá. O que é que a gente tem? Vamos avançar para um outro princípio, meus amigos. Eu quero trazer aqui 3 princípios que estão vinculados à pena, ao tema penas, penas no âmbito do direito penal. Eu começo então aqui, veja só comigo, com o princípio da humanidade das penas. Eu repito, com o princípio da humanidade das penas. O que é isso? O que vem à cabeça quando a gente fala no princípio da humanidade das penas? O princípio da humanidade das penas significa literalmente dizer que, na aplicação da pena, nós devemos observar, respeitar a dignidade humana. Então, a dignidade humana, que é uma expressão muito trabalhada, sobretudo pelos civilistas, mas que é um princípio que vai inspirar todo o ordenamento jurídico, né? Enfim, tem o professor Daniel Sarmento, um conhecidíssimo constitucionalista brasileiro, que ele diz que a dignidade humana é o epicentro axiológico de todo o ordenamento jurídico. Quer dizer, epicentro, lembra, né? Epicentro é aquele ponto central de onde tem o terremoto. O terremoto, ele se irradia do epicentro.
epicentro. Então, quanto mais próximo do epicentro, mais forte o terremoto. Então, ele irradia ali do epicentro. Quando a gente fala em epicentro axiológico, a gente está falando do centro de onde se irradia a normatividade, porque a axiologia tem a ver com isso, né, com o estudo do dever ser, da normatividade propriamente dita. Então, a dignidade humana é o epicentro axiológico do ordenamento jurídico. Então, a dignidade humana ela vai inspirar todos os ramos, todas as disciplinas jurídicas. E, obviamente, com o direito penal não poderia ser diferente. Então, quando a gente fala no princípio da humanidade das penas, nós estamos falando, meus amigos, sobretudo na proibição das penas que existiam antes do século XVIII, que eram penas extremamente cruéis, né? Penas crudelíssimas, penas de suplícios corporais, penas absurdas, né? Com torturas bárbaras, uma prática absolutamente hedionda, efetivamente. E por força do princípio da humanidade, passa-se a respeitar ali a humanidade, efetivamente, a dignidade humana. E só para deixar claro, falar em pena humana é falar em pena racional. Quer dizer, pena humana, pena racional, não tem nada a ver com pena doce, pena branda. Não, decididamente não. Falar, por exemplo, em pena privativa de liberdade, não dá para dizer que é uma pena doce, que é uma pena branda. E olha que eu nem estou contextualizando o sistema carcerário brasileiro, que é caótico, e esse caótico foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal quando ele fala no estado de coisas inconstitucionais do sistema carcerário brasileiro. Mas independente de qual seja o sistema carcerário, ainda que seja um sistema carcerário que observe a dignidade, se você parar para pensar, a privação da liberdade não é brando, né? Mas não é também uma pena crudelíssima, não é a pena de suplícios corporais. Quer dizer, quando a gente fala em pena humana, estamos falando de pena racional e não uma pena branda, etc. Né? Bom, por força dessa humanidade, meus amigos, é que nós temos 5 penas que são constitucionalmente proibidas. 5 penas constitucionalmente proibidas. Então, você perguntar, olha, o princípio da humanidade ele está expresso na Constituição ou na lei? Veja, o Código ele não fala especificamente na humanidade, a Constituição não fala especificamente na humanidade das penas. Agora, a Constituição fala na dignidade humana, nós sabemos, obviamente, e a Constituição ela proíbe 5 tipos de pena. Essa proibição das penas pelo texto constitucional, pelo artigo 5º da Constituição, é uma observância do princípio da humanidade. Então lembra comigo, quais são as 5 penas proibidas constitucionalmente? Primeiro, a pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, a gente lembra. Então, morte, salvo guerra. Então, o que é que a gente precisa lembrar lá na hora da prova? Pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Aí a gente precisa lembrar, primeiro, guerra é guerra externa. Então, mas está tendo uma guerra civil, uma guerrilha interna. Não, um golpe. Só em caso de guerra externa. Então, é aquele ato formal realizado pela União, né, declarando guerra a um outro país, então somente em caso de guerra. Lembrar também que a pena de morte, ela também, obviamente, observa o princípio da legalidade. Então, não é assim, estamos em guerra e agora tem pena de morte para o que eu quiser. Estamos em guerra e tem pena de morte para aquilo que a lei previu a pena de morte. E lembra que a pena de morte já está prevista lá no nosso Código Penal Militar, e a pena de morte no Brasil ela se dá por fuzilamento. Então, lá no Código Penal Militar, a gente tem alguns casos. Então, por exemplo, o caso de traição à pátria, né, em tempo de guerra. O crime de covardia em tempo de guerra. Sim, existe um crime de covardia, mas só em tempo de guerra, né, que é aquele momento em que o sujeito está ali no front, né, no campo de batalha, e a tropa dele está em vantagem, portanto ele pode avançar, mas ele recua. Isso é crime de covardia. Se ele não for o comandante da tropa, pena de prisão. Se ele for o comandante da tropa, pena mínima de 20 anos e pena máxima é a pena de morte. Porque é assim também. Assim como acontece com a pena privativa de liberdade, em que a lei prevê a pena mínima e a pena máxima, quando a gente tem pena de morte, também é assim. Não é necessariamente pena de morte. A lei vai prever uma pena mínima e uma pena máxima, a pena máxima será a pena de morte, que é executada, como eu mencionei, por fuzilamento. Outra pena que é importante a gente lembrar, pena proibida, é a pena de caráter perpétuo. Caráter perpétuo. Então, pena de caráter perpétuo. Tá? Então, lembra, não é só, meus amigos, não é só a prisão perpétua, é a pena de caráter perpétuo, qualquer que seja ela.
Então, não tem pena de prisão perpétua, como não tem também pena restritiva de direitos de caráter perpétuo, pena de prestação de serviço à comunidade de caráter perpétuo. Então, não existem penas de caráter perpétuo. Lembrar que a lei anticrime, que é a lei 13.984 de 2019, de 24 de dezembro de 2019, que entrou em vigor no dia 23 de janeiro de 2020, aumentou o limite do artigo 75 do Código Penal, que trata da pena máxima. A pena máxima no Brasil, que era de 30 anos, desde a lei anticrime, passou a ser de 40 anos. Claro que é uma lei maléfica ao réu e, portanto, ela não retroage para alcançar os fatos pretéritos. Então, para os crimes que ocorrem até 22 de janeiro de 2020, pena máxima é de 30. Para os crimes que ocorrem a partir do dia 23 de janeiro de 2020, a pena máxima, o cumprimento máximo seria de 40 anos. Mas não dá para ser pena de caráter perpétuo. Já comentamos aqui também que a medida de segurança não pode ter caráter perpétuo também. A gente vai ver isso com mais minúcias lá quando a gente chegar no tema medida de segurança, mas a gente já antecipa isso. Medida de segurança não pode ter caráter perpétuo, tá? Bom, que mais? Além disso, vamos lembrar que não cabe a pena de banimento. Banimento, meus amigos, é expulsar um nacional do seu país. Então, banimento seria expulsar um brasileiro do Brasil. Isso não é possível. Isso foi muito comum na época da ditadura militar, mas com a Constituição, talvez por ter sido tão comum na época da ditadura, é que quando vem a redemocratização, foi previsto na Constituição como cláusula pétrea a proibição à pena de banimento. Quer dizer, a proibição de que o Brasil expulsasse brasileiros do país, tá? Sendo estrangeiro, aí a gente vai ver se é caso de expulsão, se é caso de extradição, mas um brasileiro não pode ser expulso do seu país, tá? Bom, que mais, meus amigos? Olha só, também proibidas as penas de trabalhos forçados, penas de trabalhos forçados, tá? Proibidas as penas de trabalhos forçados. Vamos lá. Esse é um ponto importante aqui para a gente não confundir na hora da prova, tá? Muita gente confunde trabalhos forçados com trabalho obrigatório. Veja bem, trabalho forçado é proibido no Brasil. Pena de trabalho forçado é proibido no Brasil. E a lei de execução penal nos diz que o trabalho do preso é obrigatório. Existe aqui uma incompatibilidade? Não, está correto, é isso mesmo. O que significa isso? Veja, o trabalho do preso é obrigatório. O preso é obrigado a trabalhar, salvo impossibilidade de fazê-lo, é claro. Mas fora isso, o preso é obrigado a trabalhar. Mas não é trabalho forçado. O que é trabalho forçado? É empregar violência física para obrigar alguém a trabalhar. É isso que é proibido. Quer dizer, aquilo que ocorria na época da escravidão. Colocava um capitão do mato com um chicote na mão, chicoteando o sujeito, obrigando-o a trabalhar. É isso que é proibido e, obviamente, tem que ser proibido mesmo. Isso é proibido. Utilizar força física para obrigar alguém a trabalhar, o Estado jamais vai admitir uma coisa dessa em parâmetros democráticos. Tá? Agora, o trabalho do preso é obrigatório. E se ele não trabalhar? Ora, é uma obrigação jurídica. Se ele não trabalhar, haverá consequências jurídicas. Ninguém vai estar com um chicote na mão obrigando-o a trabalhar. Agora, ele vai ter consequências jurídicas. Então, ele não vai obter benefícios penais. Então, por exemplo, ele não vai ter mérito carcerário para a progressão de regime. Ele não vai obter a remissão da pena. Ele não vai, obter requisito para livramento condicional. Então, ele não vai ter benefícios penais e benefícios eventualmente obtidos serão cessados. Quer dizer, se ele já progrediu de regime, ele pode regredir de regime, por exemplo. Então, o preso ele é obrigado a trabalhar. Eu tenho uma obrigação jurídica e, eventual descumprimento, eu terei consequências jurídicas. Agora, não dá para admitir trabalho forçado, ou seja, empregar violência física para obrigá-lo a trabalhar, aí, evidentemente, não será admitido, tá bom? Volte comigo aqui para a tela. E o que mais que a gente tem, meus amigos? Também temos a proibição das penas cruéis, as penas, então, de caráter cruel, as penas cruéis. Penas cruéis, de um modo geral, são exatamente as penas de suplícios corporais às quais nós nos referimos aqui. Então, como existiam antigamente torturas, tratamento absolutamente degradante, quem teve a oportunidade de começar ali, só ler a primeira página do livro Vigiar e Punir de Foucault, que ele demonstra exatamente isso, ele descreve como era uma execução pública na França no século XVIII, o sujeito é torturado de forma bárbara em praça pública. Então, é esse tipo de coisa que é proibido na nossa Constituição. Então, a Constituição proíbe as penas cruéis, que seriam essas penas de suplícios corporais. Vejam que essa proibição constitucional
constitucional, a proibição dessas 5 penas pela Constituição, meus amigos, é a consagração do que a gente chama de princípio da humanidade das penas, tá bom? Deixa me voltar lá para os princípios, porque eu disse aqui o seguinte, eu disse que ia falar de 3 princípios que têm a ver com as penas. Primeiro eu já comentei aí, é o da humanidade. Outro que eu quero trazer, meus amigos, é o princípio aqui, que é o princípio da intranscendência das penas, princípio da intranscendência das penas, também chamado de princípio da pessoalidade das penas, ou ainda de princípio da personalidade das penas. Então, princípio da intranscendência das penas, ou pessoalidade das penas, ou personalidade das penas. Que é aquele princípio que vai nos dizer que a pena não pode passar da pessoa do condenado. É isso mesmo, a pena não passa da pessoa do condenado, ao contrário do que acontecia antigamente, até o século XVIII. Veja que eu estou falando bastante de século XVIII, né? A gente vai ter aqui um encontro destinado ao estudo do histórico, a evolução histórica do direito penal, que é pouco cobrado, mas quando é cobrado em prova de concurso, pega todo mundo de surpresa porque é um tema negligenciado. A gente não vai despender muito tempo nesse tema, porque, como eu disse, ele não cai tanto assim, mas o pouco que a gente vai falar vai ser o suficiente para você acertar todas as questões sobre esse tema histórico. E aí é importante eu já antecipar isso. A gente vai ver a importância do século XVIII na evolução dogmática do direito penal. Então, antes do século XVIII, era muito comum que houvesse essa transcendência da pena, quer dizer, a pena passada da pessoa do condenado. Eu condenava uma pessoa e toda a família dele era punida a reboque, né? Ou o sujeito morria antes de cumprir a pena e aí os herdeiros dele eram chamados para cumprimento da pena. Isso, obviamente, não é mais possível, não é mais razoável. Então, a pena não passa da pessoa do condenado. Cuidado! As consequências extrapenais da pena, essas passam para o condenado. Então, por exemplo, alguns efeitos extrapenais, como a perda de bens, a perda do produto do crime, por exemplo, ou obrigação de indenizar pelo dano que foi causado com o crime, aí nós estamos falando, meus amigos, de efeitos extrapenais da condenação. Esses efeitos extrapenais, eles não têm caráter penal, como o próprio nome indica, e, portanto, eles transcendem. O que não transcende é a pena, mas os efeitos extrapenais transcendem sim. Então, o criminoso morreu e ele deixa uma fortuna de herança e ele morreu. Veja, a pena a qual ele foi condenado, essa não tem mais como ser cumprida, não tem como passar para os herdeiros. Mas a indenização das vítimas, por exemplo, ou seja, as repercussões extrapenais da condenação, essas os herdeiros precisaram pagar dentro das forças da herança, evidentemente. Tá? Bom, agora, uma questão que gera muita polêmica, e você não vai errar na hora da sua prova, é em relação à pena de multa. A pena de multa, quando ela é inadimplida, ela é convertida em dívida de valor. E aí, ela passa para os herdeiros, ela passa ali para a herança? Resposta, não. Não passa. Não passa. Independentemente da força da herança. Quer dizer, o cara deixou 1 milhão de herança e 10 mil reais de uma pena de multa. Aquela pena de multa deve ser paga ali pelo espólio? Não. Não. Por quê? Porque ali é pena, é sanção penal. Sanção penal não passa para ninguém, em transcendência das penas. Então não confunda a pena de multa, que aí é pena e, portanto, não passa. Não confunda com os efeitos extrapenais da condenação. Aí não é pena e, portanto, passa para os demais, passa para os herdeiros, passa para os sucessores. Tá bom? E lembra, quando eu digo aqui que não passa para os herdeiros, eu estou falando de pena, de multa, pena, sanção penal. Não estou falando de multas administrativas, multas civis, essas vão passar também. Aqui a gente está falando particularmente de direito penal. Então, no direito penal, a pena de multa, essa não passa para os sucessores. Tá bom? Volta comigo aqui para a tela, meus amigos. Que mais que a gente vai ter? Olha bem. Aí, o terceiro princípio sobre as penas, eu disse que eram 3 princípios sobre as penas, já falamos da humanidade das penas, da intranscendência das penas, agora eu avanço para falar do princípio da individualização das penas. O princípio da individualização das penas, de uma forma bem coloquial, significa dizer que cada caso é um caso. Ou seja, de uma forma um pouco menos coloquial, significa dizer que devem ser analisadas as particularidades de cada caso e não pode haver a construção de fórmulas genéricas para a solução dos casos. Então,
Veja bem, essa individualização ela deve ser analisada nos 3 momentos da pena. Quais são os 3 momentos da pena? O momento de previsão, que é o momento em que o legislador define a conduta criminosa e comina a respectiva sanção penal. Então, momento de previsão. Deve ser analisada ainda no momento de aplicação, é o momento em que o juiz aplica a pena, e no momento de execução, que aí eu tenho a figura do juiz, que é o juiz da execução, e a figura do administrador, que é, por exemplo, o responsável ali pelo estabelecimento penal. Então, previsão, que é a pena em abstrato, é com o legislador, aplicação, que é a aplicação concreta da pena, é o julgador, e execução é o julgador e o administrador. Tá? E a individualização deve ser analisada nos 3 momentos. Então, em cada momento, obviamente, com suas particularidades. Quando a gente fala em previsão da pena, por exemplo, tem individualização? Tem. Quando o legislador, por exemplo, ele estabelece uma pena para o crime de furto e uma pena mais grave para o crime de roubo, ele está individualizando as condutas. Ele está dizendo que as condutas diferentes merecem penas diferentes. Tá? Isso é uma forma de individualizar em abstrato. E é justamente por isso que o Supremo Tribunal Federal entendeu que o legislador havia violado o princípio da individualização das penas, quando o legislador, lá em 1990, criou a Lei de Crimes Hediondos, que é a Lei 8.072 de 1990, e no artigo 2º, o legislador havia previsto que o regime de cumprimento de pena para o crime hediondo e os equiparados hediondos, que são tráfico de drogas, terrorismo e tortura, o legislador havia previsto originariamente que o regime seria integralmente fechado. Significando dizer, o sujeito iria do regime fechado do começo ao fim e ele não poderia progredir de regime. O Supremo Tribunal Federal ele entendeu que isso violava o princípio da individualização das penas. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal entendeu que a partir do momento em que o legislador diz condenado por crime hediondo equiparado não pode progredir de regime, ele deixou de individualizar as penas. E pior ainda, ele proibiu que o juiz fizesse isso. Quer dizer, o juiz da execução, agora, ele teria que considerar que todo mundo seria regime integralmente fechado, independentemente das particularidades do caso concreto. Quer dizer, quem cometeu o crime hediondo, mas era primário, não poderia progredir. Quem era reincidente também não poderia. Quem tinha bom comportamento carcerário não poderia progredir. Quem tinha um mau comportamento também não poderia. Quem tinha cumprido 1/3 da pena não poderia progredir. Quem tinha cumprido, 4/5 também não poderia progredir. Então, na prática, o legislador ele criou uma regra genérica e jogou todo mundo na vala comum. Isso viola o princípio da individualização das penas. Por quê? Porque eu deixo de analisar as particularidades do caso concreto. Foi por isso que o Supremo reconheceu a inconstitucionalidade daquela redação do artigo 2º da Lei de Crimes Hediondos, e isso, inclusive, meus amigos, se tornou uma súmula vinculante. É a súmula vinculante número 26, na qual o Supremo Tribunal Federal vai nos dizer que é inconstitucional o artigo 2º da Lei 8.072 de 1990, que estabelece o regime integralmente fechado para a progressão de regime. Tá? Ou seja, proibindo a progressão de regime, né? Integralmente fechado, proibindo a progressão de regime. Lembre que há muitos anos, desde 2007, que essa redação do artigo 2º já foi alterada. Né? Ou seja, antigamente falava em regime integralmente fechado, desde 2007 a redação desse artigo 2º da Lei de Crimes Hediondos foi alterada e passou a falar em regime inicialmente fechado e não mais integralmente fechado, deixando claro que o condenado por crime hediondo ou equiparado hediondo poderia sim progredir de regime, tá bom? Eu fecho aqui, eu volto no próximo bloco trazendo mais princípios constitucionais do direito penal. A gente já volta, vamos lá.